Olá, queridos, seja graça, seja a paz de Jesus sobre cada um de vocês. Todos estão bem? Espero que sim, aonde vocês estiverem, no nome de Jesus. Estamos aí nesta sexta-feira trazendo uma reflexão para os nossos corações sobre a palavra do Senhor. Todas as sextas agora estaremos aí trazendo uma reflexão bíblica, uma reflexão da parte do Senhor para os nossos corações, o nosso crescimento. Agora não mais todos os dias da semana, apenas nas sextas traremos uma reflexão de aproximadamente uns 10 minutinhos para que nós pensemos juntos sobre algum tema transversal da Palavra de Deus. Nesta sexta-feira estaremos iniciando aí uma série de reflexões sobre temperamentos, né? Estaremos aí fundamentando os nossos comentários, os nossos questionamentos, as nossas alusões em 2 livros. O principal, no caso, que a gente vai trazer como fundamento principal, claro, a Palavra de Deus, mas traremos aí 2 livros como base também dentro desse assunto. O primeiro dele é o temperamento transformado ou temperamento controlado pelo Espírito Santo, que o autor aí é o Tim LaHaye. Esse livro é bastante conhecido, bastante badalado, foi vendido cerca de 100 mil cópias desse livro. E tem um outro livro que também é muito bom, que se chama Os 4 Temperamentos, do Randy Wolfe. Esse livro também ele traz princípios elementares para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, para colocarmos em nossas vidas como diretrizes. E estaremos aí, ao longo das sextas-feiras, durante o final das semanas, cumprindo aí com aquela nossas reflexões, com aqueles nossos momentos de interação com a Palavra de Deus. Mas falando de temperamento, o que de fato é um temperamento? Como lidar com o temperamento? Quais são os princípios elementares do temperamento? Podemos dizer de imediato que o temperamento é o conjunto das emoções, é o conjunto de como lidar com as situações adversas que nos chegam ao coração, à vida. E queremos iniciar fundamentando, claro, na Palavra de Deus, e trazer um versículo-chave para que nós meditemos e para que nós possamos compreender de fato como lidar com esse temperamento. A gente pensa, quando lemos a Palavra de Deus, em alguns autores que falam sobre o que está dentro de si é muito importante. Existe um autor que ele liderou, que ele falou, que ele iniciou esse discurso, essa teoria dos temperamentos, que é o filósofo grego chamado Hipócrates. Esse filósofo, ele trouxe a primeira ideia sobre temperamentos e como lidar com eles. Na verdade, a estrutura do ser humano, a composição do ser humano, segundo alguns filósofos, segundo alguns psicólogos, é fundamentado num tripé: caráter, personalidade e temperamentos. Estaremos aí dizendo que o temperamento ele pode trazer funcionalidade comportamentais que podem alterar o caráter do indivíduo. O primeiro deles é conhecido como sanguíneo, o segundo colérico, o outro é o fleumático e, por fim, o melancólico. 2 são mais agitados, né? E 2 são mais tranquilos, mais pacatos. Os mais agitados, sanguíneos e coléricos, e os mais tranquilos são fleumáticos e melancólicos. Quando nós olhamos para a Bíblia, encontramos, de fato, situações internas que podem alterar a vida do indivíduo, situações internas que podem trazer ao indivíduo tanto potencialidade como também fracassos. Quando olhamos, por exemplo, na Bíblia, o Salmo 51:10 e o verso 10, encontramos ali Davi sendo questionado ou questionando ao Senhor a respeito do que estava dentro dele. Ele diz assim, no Salmo 51:10, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável.
algo que tivesse equilíbrio, algo que tivesse durabilidade, algo que tivesse um norte, não é? Então, dentro dessas possibilidades bíblicas, a gente pode dizer que o ser humano ele precisa controlar e ser controlado, porque dentro dele existe um grande gigante que está dormindo, mas que pode a qualquer momento despertar, a depender de como ele lidar com as situações da vida. O nosso temperamento, ele vai dizer ao nosso caráter como a gente vai se comportar diante das situações. O mais inacreditável de tudo isso é que Deus, sabendo das nossas limitações, Ele colocou dentro de cada um daqueles que decidem estar ao lado de Cristo um ser imprescindível, um ser que vai controlar, um ser que vai lidar, um ser que vai ajudar diante de nossas fraquezas, como superar as angústias da vida. Esse ser a gente conhece como Espírito Santo. Lá em Provérbios, por exemplo, no capítulo de número 16, eu gostaria até de ler com os irmãos, versículo de número 32, que diz assim: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então, existe, na verdade, algo que precisa ser controlado em nós, algo que precisa ser domado em nossas vidas. E a longanimidade, como sendo algo que é fruto do Espírito, produzido pelo Espírito Santo em nós, nos dá a condição de nós controlarmos aquilo que, porventura, não poderíamos controlar se não tivesse a intervenção do Espírito Santo. Ezequiel 36, 26. Olha o que a palavra de Deus diz: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra e, em troca, darei um coração de carne. O que é o coração? Se não o lugar, o aspecto onde nós condensamos, onde nós guardamos os nossos sentimentos, não é? No próprio livro lá de Provérbios, no capítulo 4 e verso 23, diz assim que nós devemos guardar o nosso coração, pois dele depende toda a saída da vida. Ou seja, o nosso comportamento, o que de fato o Senhor ele pede, o que de fato o Senhor constitui dentro de nós, é que nós sejamos verdadeiramente equilibrados, que nós devamos aí buscar a palavra de Deus como recurso principal. Em Jeremias, por exemplo, capítulo 17, verso 9, olha o que a palavra de Deus diz: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Quem é capaz de compreender o coração? Quem é capaz de compreender o que de fato temos dentro de nós incutido? Se não o próprio Espírito Santo que está em nós. E é por essa razão que devemos, diante de Deus, submeter a Ele. A Bíblia diz assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, a tudo que seja influenciável por ele, e ele fugirá de vós. A gente, quando olha para o livro de Romanos, capítulo 7, e verso 18, eu gostaria até de ler com os irmãos, a gente consegue enxergar que o apóstolo Paulo ele sentiu essa dificuldade de tomar aquilo que estava dentro dele. Olha o que o texto diz. Romanos capítulo 7, verso 18 até o 20. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Aí ele continua dizendo: pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. E ele continua dizendo: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. De fato, em nós existe, claro, uma dualidade, uma briga, uma luta, a Bíblia já fala sobre isso, entre a carne e o espírito, entre aquilo que nos eleva e aquilo que nos abate. O temperamento, biblicamente falando, ele nos aponta para a condição de como a gente deve lidar, de como a gente se porta diante dessas dificuldades. O apóstolo Paulo lidava de uma forma, o apóstolo Pedro lidava de outra.
Quando a gente olha para o Antigo Testamento, Moisés lidava de uma forma diferente, como Abraão, quando a gente vê diante das situações em Gênesis. Então, cada pessoa ela tem uma forma de lidar com o mesmo problema. E o que a palavra de Deus quer nos ensinar neste dia é que a gente precisa entender, compreender o que temos dentro de nós, as nossas potencialidades e aquilo que precisa ser melhorado, aquilo que precisa ser colocado diante da cruz, aquilo que precisa ser cada dia crucificado. Porque em nós, como diz Paulo, habita algo que precisa ser mortificado todos os dias. Em nós habita algo que precisa ser verificado todos os dias e percebido pelo Espírito Santo e conduzido pelo próprio Deus. Porque sem a intervenção do Espírito Santo, não podemos jamais controlar o nosso temperamento. O quanto é importante essa verificação, o quanto é importante nossa compreensão de que precisamos do Espírito Santo para domar aquilo que não podemos domar por nós mesmos. Quando não sabemos o que fazer e como lidar com o problema, qual a melhor forma de reagir? Claro, apresentar a Deus e esperar que o Espírito Santo ele nos oriente, ele nos ajude e ele nos direcione diante de todas essas problemáticas, diante de todas essas decisões a serem tomadas. Porque isso tem a ver também com decisão. O que deveremos fazer diante de todas as coisas que nos chegam? A gente precisa estar colocando-se diante de Deus, estar colocando-se diante da presença do Pai para que todas essas fraquezas sejam minimizadas, para que todos esses problemas sejam colocados perante Deus e dizendo para o Senhor sempre: Senhor, eu não posso, eu não sei, eu não tenho condição, mas o Senhor pode todas as coisas. Se os irmãos bem perceberem, o próprio Samuel, quando chegou ali diante de Davi, diante da casa de Jessé, e ele olhou para Davi, ele não viu em Davi um rei, porque os traços de Davi, diante daquele homem, daquele profeta, daquele sacerdote, não eram um traço de rei. Mas aí o Senhor logo falou ao coração dele, logo falou ao seu sentimento, dizendo que você está olhando é para a aparência, é para o que está fora, é para o que está sendo apresentado aos homens. Mas eu não olho a aparência, eu olho para o coração, eu olho para a vida, eu olho para o ser, eu olho para o que está dentro. E diante disso o Senhor valoriza muito aquilo que está dentro de nós. Porque o que sai de nossas bocas, o nosso comportamento, as nossas ações, depende daquilo que está dentro de nós. As nossas atitudes estão vinculadas àquilo que está dentro de nós. E dentro de nós está sempre o temperamento. Então que neste dia, que nesta hora, eu e você, nós possamos colocar diante de Deus as nossas vidas, as nossas angústias, as nossas fraquezas, e dizer: Senhor, doma o meu ser, doma a minha vida, doma as minhas decisões, cuida do meu ser, porque eu preciso de Ti. Sem Ti, eu nada posso fazer. E o próprio Jesus disse isso lá em João, no capítulo 15, verso 5, sem mim, nada podereis fazer. De fato, sem a intervenção de Deus, sem o poder do próprio Jesus Cristo, sem a cooperação do Espírito Santo dentro de nós e a intervenção dele dentro de nós, jamais poderemos lidar com as crises, com as situações da vida, com os problemas dos nossos corações. Que este dia seja um dia de elevação para Deus, um dia de glorificação ao Senhor, um dia de crescimento para nós, e que o Senhor cada vez mais te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.